Na pequena vila, os moradores sempre olhavam com curiosidade para a floresta. Os tatus eram um mistério, porque apareciam. Maria, uma jovem da vila, adorava explorar. Ouvia os antigos contarem sobre os tatus e sentia uma atração pelos segredos que guardavam. Certa manhã, alguém avistou um tatu perto de uma antiga fonte. A notícia se espalhou rapidamente. Murmúrios e sussurros começaram. Maria decidiu que precisava descobrir o que havia naquele lugar. A curiosidade a dominava, mesmo sabendo dos avisos dos mais velhos. Os moradores a observaram preocupados. Não deve cavar, disseram, mas a voz interior de Maria era mais forte do que os avisos. Ela parou diante do tatu, sentindo o peso de suas escolhas. A tensão estava no ar. O que aconteceria se ela seguisse em frente? Carlos respirou fundo e decidiu se aproximar do tatu que parecia ignorá-lo. A curiosidade o guiava. Quando ele se agachou perto do animal, um barulho atrás dele fez seu coração disparar. Era um grupo de moradores. "Carlos, o que você está fazendo?" gritou Ana, uma amiga preocupada. "Saia daqui." Mas Carlos não recuou. "Preciso saber o que há aqui. Não posso ficar com medo para sempre." Ana se aproximou, com a voz trêmula. "Isso não é uma brincadeira. Existem coisas perigosas." Carlos sentiu a pressão das palavras, mas a chama da curiosidade queimava dentro dele. Ele segurou a pá com firmeza e começou a cavar, almejando descobrir segredos enterrados. O barulho da pá contra o solo ecoava, misturando-se com os sussurros dos moradores apreensivos. A cada golpe sua ansiedade crescia, mas uma pequena parte dele ansiava por algo incrível. Finalmente, a pá bateu em algo duro. Carlos parou, o coração acelerado. O que seria? Os moradores se aproximaram, hesitantes, mas a curiosidade também os atraía. Era um momento de escolha. "Carlos, você realmente deveria fazer isso?" Ana murmurou, mas ele apenas sorriu. Carlos parou por um instante, sentindo o peso dos olhares sobre ele. A pá parou de tocar a terra. Os sons se intensificaram. Era como se a floresta estivesse chamando Carlos para parar. "Carlos, você não está ouvindo isso?" perguntou Pedro com a voz tremendo. A expressão de Carlos se transformou em hesitação. "São só ventos." Ele tentou confortar a si mesmo. Mas a verdade é que ele sentia algo mais, uma conexão com aquelas histórias antigas. Ana, percebendo a mudança, aproximou-se. "Acho que você deve parar", disse ela suavemente. Carlos a olhou, sentindo um misto de determinação e medo. Mas e se houver algo importante aqui? Os tambores do fundo quase pareciam uma resposta à sua pergunta silenciosa. "Carlos", gritou Pedro, quebrando o clima, "vamos embora antes que dê algo errado." Nesse momento, um estrondo ecoou, fazendo todos se encolherem, seus corações disparando. Carlos respirou fundo, a curiosidade ainda o puxando. "É só um barulho, vamos ver." Ana agarrou seu braço. "Carlos, não brinque com isso. Pode ser perigoso." Mas ele já havia tomado sua decisão. Com o movimento, começou a cavar novamente. A pá bateu em algo sólido. O som reverberou como se a terra estivesse gritando. O grupo ficou em silêncio. Os tambores cessaram e um frio percorreu a espinha de Carlos. "O que é isso?" sussurrou Ana, com os olhos arregalados, aproximando-se de Carlos. Carlos sentia a adrenalina subir. "Não sei, mas tenho que descobrir." Conforme ele removia mais terra, uma forma se revelava envolta em mistério. As emoções se misturavam. O medo e a curiosidade de Carlos se entrelaçavam. "Carlos, se isso é o que eu estou pensando, precisamos sair daqui agora", gritou Pedro. "Vocês não entendem. Isso pode ser uma descoberta incrível", respondeu Carlos, emocionado. Nesse instante, um vento forte assoprou, carregando um cheiro estranho pela clareira. Carlos sentiu um arrepio. As histórias da avó sussurravam em sua mente com urgência. "Talvez eu deva ouvir mais", pensou Carlos, olhando para os amigos confuso. Carlos congelou, encarando o tatu que se aproximava lentamente. O som de suas garras no chão ecoava na clareira silenciosa. A tensão no ar era palpável. Os amigos de Carlos recuaram, sussurrando entre si, visivelmente assustados. Carlos, tomado pelo medo, lembrou-se das histórias que ouviu sobre criaturas protetoras da floresta. Com um impulso, ele entreabriu a boca para falar, mas as palavras não saíam. O tatu apenas o observava. O temor foi substituído pela curiosidade. O que aquele tatu queria? Porque estava ali. Num movimento súbito, o tatu começou a cavar na terra, revelando fragmentos de objetos antigos, lembranças do passado. Os amigos de Carlos trocaram olhares, sem saber se deveriam se aproximar ou continuar se afastando. Carlos deu um passo à frente, sentindo que precisava entender o que estava sendo revelado. A floresta parecia murmurar segredos enquanto ele se aproximava, pulsando com uma energia antiga. O tatu parou, encarando Carlos com uma intensidade que pressionava seu coração. O garoto sentiu um frio na espinha. Ele percebeu que todos ali guardavam uma história, assim como aquele tatu. Em um instante, as coisas mudaram.
A clareira, antes apenas um espaço vazio, começou a pulsar com novas possibilidades, fazendo Carlos refletir. Carlos saiu da clareira com a mente turbulenta, pensando no que havia encontrado. As imagens das memórias começaram a se formar. Ao chegar à aldeia, viu os amigos reunidos e sentiu um aperto no peito. Queria compartilhar, mas estava inseguro sobre como fazê-lo. Ele se aproximou e, com a voz trêmula, começou a contar sobre o tatu e os objetos que ele havia encontrado. A plateia escutava atenta, mas em vez de fascínio, viu olhares de desconfiança. Carlos percebeu que não bastava relatar as descobertas, precisava transmitir a importância de respeitar. A sensação de fracasso pesou sobre ele, mas a voz interior insistia. Lembrava do silêncio da floresta, do tatu e do que eles representavam. No final, a aldeia seguiu sua rotina, mas Carlos sabia que havia aprendido algo valioso. Algumas histórias são melhores guardadas.